seja muito bem-vindo ao ComTV, o jornal produzido pelos alunos do curso de Comunicação Social da UFPR. Siga com a gente. Uma pesquisa da FEComércio do Rio de Janeiro indicou que 7 em cada 10 brasileiros não leu nenhum livro em 2014. Apesar dos dados não serem unânimes entre os pesquisadores, é indiscutível que somos um país que lê pouco. Uma solução seria incentivar as crianças a lerem desde pequenas. Isso nem sempre é fácil, mas traz resultados. A leitura é uma parte muito importante da vida estudantil, porém muitas vezes as crianças não têm o contato desejado com livros. Isso pode ser falta de incentivo da família em casa. A jornalista Paula Martins, desde cedo foi incentivada a ter o hábito de leitura e hoje passa isso para seus filhos. Na verdade, lá em casa é um hábito, né? Quando vamos dormir, a gente desliga a televisão, apaga as luzes e vamos todos pro quarto. E normalmente cada um tá com um livro. A gente lê para ele acaba dormindo, mas ele sempre vê um livro da minha mesinha de cabeceira, um livro na cabeceira do pai. E a gente vai contando sobre o que a gente está lendo. E ele pegou esse hábito, assim, de uma forma muito gostosa. É bem lindo de ver até. A pesquisa Retrato da Leitura no Brasil de 2001 aponta que nem um terço dos adultos tem o hábito de leitura, o que resulta para que os brasileiros não leiam nem 2 livros por ano. Isso pode afetar no gosto de leitura passado de pai para filho. A professora de pedagogia da UFPR explica melhor por que é importante o acompanhamento e a presença dos pais no momento do aprendizado dos filhos. Tem que ter o adulto, né? Ele tem que ser importante para ele, isso tem que ser um valor para ele. Né? Então, se não for importante para ele, ele dificilmente vai estimular isso nas crianças, né? Desde criança, Guilherme cultivou o apreço pelos livros. Desde que era criança eu tinha minha mesada e eu podia gastar com aquilo que eu bem entendesse. Eu queria comprar com livros, meu pai defendia que eu comprasse livros porque era o que eu queria. Mas eu sabia que se eu quisesse chegar onde eu quero chegar, eu precisava ler. Eu precisava ler para conseguir me expressar, para conseguir escrever, para conseguir interpretar o mundo como ele é. Isso é fundamental. E eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que assim, a principal vantagem da leitura é que ela te coloca em contato com opiniões que são contrárias às suas. Assim, se você se fechar no mundo das suas ideias, das suas opiniões, nas suas próprias idiosincrasias, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas para os pequenos não perderem o gosto por esse universo da imaginação, a escola também deve participar do incentivo à leitura. E parcerias com as escolas, né, que essas crianças frequentam, para que lá seja feito um trabalho, né, lá tenha que ser feito um estímulo interessante, estratégico de leitura de livros. O mercado criativo de Curitiba reúne diversas empresas com ideias inovadoras. No último sábado, dia 9 de maio, um evento aliou marcas de gastronomia, moda e decoração. A criatividade é considerada uma capacidade humana de grande valor universal. E é exatamente isso que o coletivo de marcas Atmosfera 935 busca mostrar. O coletivo, fundado no início de 2015, reúne marcas genuinamente curitibanas, que buscam difundir o mercado criativo na cidade. Surgiu de uma vontade de várias marcas que estão iniciando no mercado, tanto de moda, gastronomia, arte, enfim, e design curitibano, em se unir para ter uma troca de públicos, uma troca de experiências entre marcas. Então, fomentar a economia criativa de Curitiba, né? Então, são marcas curitibanas, fomentar o crescimento de novos negócios e empreendimentos no ambiente curitibano. O coletivo é formado por 5 marcas. A Noiga, que vende acessórios produzidos em impressoras 3D, Austral, com acessórios em latão, Ovelha Negra, que produz lingeries, Que Comam Doces, com doces familiares, e Luz, de decoração de interiores. Todas as marcas têm um enfoque criativo muito forte e um diferencial que auxilia para que os produtos sejam únicos, além de pensarem sempre no consumidor. A gente sempre se preocupa muito com a aparência dos nossos doces, e com os produtos. A gente sempre usa produtos de primeira qualidade, o mais natural possível. A gente desenvolve lingerie de mulheres, para que elas se sintam confortáveis e para que elas comprem para elas mesmas, para elas se sentirem bem.
Como as vendas e cada marca são focadas no mercado online, o coletivo se uniu para fazer um evento que reunisse todos os produtos e também empresas convidadas, a fim de fazer um intercâmbio de público. A gente tem um público, mas é muito difícil você expandir isso. É muito no boca a boca e tal, e a maioria das marcas aqui, elas vendem online, não tem uma loja física, vendem em alguns pontos específicos. No total do evento foram 20 marcas participantes, sendo 14 delas convidadas pelo coletivo. A Miolito foi uma dessas marcas convidadas. A empresa de cadernos artesanais começou em Salvador e agora está crescendo em Curitiba. A gente começou a marca em outubro de 2013 e foi participando de bazares por lá para Salvador, pensando em fazer produtos para pessoas que queiram criar. Então, seja escrever, seja fazer alguma ilustração, uma história em quadrinhos. Nossos cadernos são para pessoas criativas. Além de ser um atrativo para as marcas, o público também passa a conhecer melhor o mercado curitibano e os produtos regionais. A gente veio para o evento porque a gente gostou bastante da ideia de um coletivo de marcas de Curitiba. A gente gosta bastante disso, de saber quem faz o produto e a procedência. A gente acha legal incentivar quem está produzindo coisas aqui. Para a proprietária do Espaço das Nuvens, onde foi realizado o evento, exaltar a produção regional é o ponto mais forte do encontro e do coletivo. A gente percebe que tem muito produtor bom, com muitos produtos bons, seja em música, enfim, tudo. A gente tem tudo para oferecer aqui. E tirar essa ideia de que tudo tem que vir de São Paulo ou do Rio, né? Que a gente possa se reconhecer aqui e saber o que a gente tem para oferecer. Para conhecer os eventos e as ações da Atmosfera 935 e do Das Nuvens, é só acompanhar as páginas das marcas no Facebook. Chegou a hora de saber quais são os destaques do Jornal Comunicação. Hoje quem traz mais informações para a gente é o repórter Miguel Melo. Olá, Miguel, quais são os assuntos dessa semana? Olá, Luísa. Essa semana o Jornal Comunicação traz uma matéria sobre o mercado de jogos eletrônicos em Curitiba, que é um mercado que vem crescendo bastante e se tornando bem relevante a nível nacional. Então vale a pena dar uma olhada nessa reportagem. Outra matéria é sobre a depressão, uma doença que atinge milhares de brasileiros e que nem sempre é levada a sério como deveria. Inclusive na matéria do Jornal Comunicação, ela fala como tem atingido cada vez mais jovens e como isso é preocupante. E por fim, o Sacode, que é o setor de artes, comunicação e design, deve ter seu projeto arquitetônico terminado em julho. Então, se você quer ter mais informações sobre isso, você pode ir até o site do Jornal Comunicação e conferir essas informações. Eu volto com você, Luísa. Muito obrigada, Miguel. Bom, a gente já volta a falar com o Miguel para contar quais são os destaques da Rádio Comunicação. Em 2015, o Festival Olhar de Cinema chega à 4ª edição. Neste ano, são cerca de 100 filmes do cinema independente do mundo todo. E tem uma novidade: os diretores artísticos prometeram uma edição mais leve do que as anteriores. O Olhar de Cinema conta com novas mostras nesse ano, como a Foco e a Olhares Clássicos. A curadoria do evento fez uma coletiva para antecipar essas novidades da 4ª edição e também para falar um pouco sobre os filmes escolhidos. Desde agosto de 2014, a equipe organizadora do evento reuniu em torno de 2.300 filmes, entre curtas e longas metragens. Tua boca saída do sonho me deu o sabor da terra, da água marinha, das algas, do fundo da tua vida. E selecionou 92 para participar do festival. Primeiro queres, depois já não te apetece, és uma cabra. E tu és um grande otário, estúpido de merda. Vamos embora lá para fora. Tu fala com a minha namorada. Vamos embora. Esta merda. Também não era preciso tanto. Vou lá falar com ela, tá bom? Não, fica aqui a trabalhar que eu vou lá. A gente busca justamente esses que são diferentes, que apresentam algo diferente, que apresentem algo que a gente fala, pô, aí tem alguma coisa, aí tem uma linguagem, aí tem uma proposta, ali tem um caminho, ali tem uma busca, ali tem uma experimentação, ali tem um risco diferente daqueles 2.000 que a gente viu. Então esse é o critério que a equipe como um todo tenta usar. O festival será realizado entre os dias 10 e 18 de junho, com salas nos shoppings Curitiba e Cristal. Os ingressos começam a ser vendidos no dia 3 de junho e custam R$ 6,00 a inteira e R$ 3,00 a meia.
Você se propõe fazer um evento gratuito ou um evento cujo valor de ingresso seja simbólico, o que é o nosso caso, é impossível realizá-lo sem patrocínio direto ou sem patrocínio através de leis de incentivo, de isenção fiscal. As inscrições para as oficinas e workshops do evento ainda estão abertas. Quem estiver interessado pode entrar no site olhardecinema.com.br. No quadro Entendendo o Futebol Americano de hoje, a gente mostra que não é só com o quarterback que se faz o ataque. Descubra um pouco mais sobre cada jogador que compõe essa parte da equipe. Olá! No programa anterior, nós falamos sobre o ataque. Hoje, vamos nos aprofundar um pouco mais. Você lembra do quarterback, certo? Logo atrás dele fica o running back. O papel dele é receber passes do quarterback e correr com a bola. Ele também pode ajudar no bloqueio de ataques ao QB. Entre o quarterback e o running back, há o fullback. Ele existe para proteger o running back. Por isso, ele geralmente é um jogador com um porte físico muito mais avantajado. O que aconteceria se o fullback não estivesse ali? O running back ficaria vulnerável a ataques da defesa adversária. Outro ponto importante é o tight end. Ele fica na linha de ataque, mas também pode receber passes. Uma das utilidades principais do tight end é de receber a bola na linha de fundo. Como ele precisa fazer ambas as funções, tanto receber bolas quanto fazer bloqueios, o seu porte físico ajuda. Assim, fica difícil alguém derrubá-lo no meio de um ataque. Resumindo, o tight end é uma das posições mais versáteis do futebol americano. Mas os principais recebedores de passe são os wide receivers. Eles fazem rotas pré-determinadas com os quarterbacks para ludibriar os adversários e receber passes longos e curtos. Assim, fica fácil sempre ter alguém para passar a bola nas situações de aperto. Por isso, a importância desses jogadores. Um arremesso de profundidade e o número 80. Bom, por hoje é só. Semana que vem vamos explicar como funciona a defesa no futebol americano. Até lá! E agora voltamos a falar com o repórter Miguel Melo sobre a rádio comunicação. O que tem de bom na rádio essa semana, Miguel? Oi de novo, Luísa. Eu voltei, mas dessa vez eu não tô sozinho, porque quem vai falar dos destaques da rádio é a Thaís Barbosa, que faz parte da equipe da Rádio Comunicação. Thaís, o que tem de bom essa semana? Então, Miguel, tá bem legal a rádio essa semana, porque a gente vai ter uma entrevista com o reitor da universidade, que é o Zaki Akel. Ele vai falar sobre a greve dos professores, que tá super em alta, todo mundo quer saber. Também sobre o vestibular da UFPR, que esse ano tá bem mais concorrido. E também sobre a IBSER. Aí também tem reportagens, né? Vamos ter uma reportagem sobre o Litercultura e outra reportagem sobre um cinema para deficientes visuais. Aí, para ouvir a rádio, é só acessar o site do Jornal Comunicação, que é jornalcomunicação.fpr.br, e clicar na seção rádio. Ok, Thaís, muito obrigada pelas informações. Eu volto com você, Luísa. Obrigada, Miguel, e muito obrigada pela participação, Thaís. Bom, como a Thaís falou, para ouvir as reportagens da rádio, é só entrar no site do Jornal Comunicação. No começo do ComTV de hoje, a gente falou da importância do incentivo à leitura para as crianças, mas elas também precisam ser incentivadas a praticar atividades com outros colegas. O projeto Abrindo Caminhos atende a mais de 100 crianças da região do Tatuquara, em Curitiba. Ele permite que os pequenos participem de dezenas de oficinas formativas, como teatro, balé, a música e artesanato. Conheça na reportagem a história do projeto, que existe desde 2002. Cauane começou a dançar balé no projeto Abrindo Caminhos no Tatuquara. Ela era a mais nova da turma e, aos 7 anos, foi escolhida como aluna bolsista em uma escola de dança particular em Curitiba, onde faz aulas até hoje. Eu era a menina mais nova de todas, todo mundo tinha cerca de 14 anos, eu tinha 7. E eu não conhecia a aula, não sabia como que era a aula delas, e no final do teste a minha professora falou que era para mim ir.
O balé é apenas uma das mais de 10 oficinas do projeto Abrindo Caminhos, administrado pelas Irmãs Beneditinas. As atividades, que vão do futebol à música, atendem em média 105 crianças durante os dias da semana e são abertas à comunidade em geral aos sábados. Joyce explica que essas oficinas no fim de semana contribuem para a participação de pais e filhos no projeto. Uma vez por semana, normalmente aos sábados. A gente fazia sempre sábado de manhã, que é um tempo que todo mundo tem livre, que as crianças não precisam ir para o colégio, então, e os pais não estavam trabalhando, eles podiam levar. Então, sempre era uma vez por semana, aos sábados. Às vezes a gente precisava marcar ensaio, essas coisas, daí chamava elas outro dia, mas todo mundo ajudava bastante, colaborava por aí. As crianças atendidas pelo Abrindo Caminhos são escolhidas após uma visita de assistentes sociais para avaliar a situação familiar de cada uma. Maria Célia faz essas visitas e diz que as vagas são preenchidas tendo como prioridade as crianças que ficam sozinhas em casa. Se tem mães que ficam em casa, essa mãe pode estar cuidando do seu filho. Claro que a gente também não vai tirar o direito dessa criança de estar participando, mas depois de selecionados os que realmente precisam, os que estão mais vulneráveis, né, porque tem a questão do conselho tutelar. Por que agora está sendo de 6 até 12 anos? Porque é onde o conselho tutelar mais cai em cima dos pais, por crianças ficarem sozinhos. E tem pai que não tem condição de pagar para alguém cuidar do filho. De acordo com a irmã Carolina, o Abrindo Caminhos tem como objetivo a formação do indivíduo. Mais do que simples espaço de lazer, as oficinas do projeto têm caráter formativo. O projeto nós procuramos como concretizar o que é da nossa missão, acolher, assistir e educar. E no projeto especificamente o nosso lema é vida, oportunidade e esperança. O projeto atende crianças de 6 a 12 anos com atividades recreativas e formativas. Muitas das crianças que participaram das oficinas voltam na adolescência como voluntários. Cauane e Joyce, por exemplo, foram alunas do Abrindo Caminhos e depois de ganharem experiência como bailarinas na escola em que são bolsistas, elas voltaram para o Tatuquara para ensinar as próximas gerações. Para mim, eu acho que é importante isso para elas, porque como foi importante para mim essa experiência de conhecer algo novo, algo que mexia mesmo comigo, isso também ia comover elas, porque elas saíam da escola, não faziam nada no final de semana, ficavam geralmente brincando. Então essa era uma nova maneira de mostrar a arte do balé e da dança para elas. E acho que elas gostaram bastante, porque elas sempre queriam ir, nunca queriam faltar, essas coisas. Sempre convenciam os pais de levar elas. Gostou do trabalho e quer participar como voluntário? É só entrar em contato com os responsáveis pela página do Facebook Projeto Social Abrindo Caminhos. O Com TV desta semana fica por aqui. A gente te espera na próxima quinta-feira. Tchau!